Uma pergunta frequente que eu escuto sobre animes é: será que tem anime para adultos? E não tô falando de hentai, viu? Sou pervertido. Mas sim, existem vários animes para adultos. Na verdade, existe uma variedade gigantesca de animes. Todo mundo pode encontrar um anime para chamar de seu, porque realmente tem muito tipo diferente. Só que quando as pessoas me perguntam sobre se existe ou não anime para adulto, eu sinto que na verdade não é uma questão sobre anime para adultos, mas o tema ser um pouco diferente do que estão acostumados, né? O mais popular tipo de anime é o shonen, que é aquele anime de luta, né, de ação, essas coisas. Então quem não está acostumado com esse tipo de anime, e quem não tem interesse na verdade, acaba achando que tudo é igual e não é. Tem uma variedade gigantesca mesmo. Nesse vídeo eu queria recomendar alguns animes que para quem não tem interesse em shonen, né, quem não tem interesse em anime de lutinha. Mas isso aqui também vale para quem se interessa por animes em geral, mas não conhece muitos outros tipos. O primeiro deles, eu quero recomendar que vocês assistam o Isekai Izakaya Japanese Food from Another World. O Isekai Izakaya é um anime que ele tem bastante fantasia, ele usa bastante elemento de anime, só que ele é um anime de basicamente culinária. Um restaurante japonês, por magia, ele acaba indo para um mundo paralelo, um mundo de fantasia, e lá você vê as pessoas que conhecendo comida japonesa, conhecendo as coisas diferentes, e fala muito mais sobre a comida do que as questões. Não tem dragão, não tem nada, não tem luta, é só uma coisa sobre a comida mesmo. Então ele é bem tranquilo de assistir, ele é bem leve, cada episódio tem 10 minutos, então para quem não está acostumado com anime é uma vantagem. E depois de cada episódio tem ou um trecho com uma receita baseada no episódio, ou um ponto turístico japonês, né? Esse é um anime que deve passar provavelmente em alguma loja, alguma coisa, porque tem esse caráter de turismo. O próximo que eu quero recomendar, ele é um pouco mais complicado, mas é um pouco diferente, que é o Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, mais conhecido como Bunny Girl. Ele é muito interessante, mas ele é complicado por causa da história que ele tem. A cada mais ou menos 3 ou 4 episódios você tem uma história diferente. Ele tem uma temporada só, pelo menos por enquanto, não sei se vai ter mais. E ele segue personagens com situações estranhas. Por exemplo, a Bunny Girl, que dá nome ao anime, é uma menina que um dia o rapaz encontra uma menina vestida de coelho na biblioteca da escola. E aí eles vão conversar com ela, e ele fala que as pessoas começam a esquecer dela. E não só esquecer de quem ela é, mas esquecer que ela existe e de uma forma que ela começa a ficar invisível. E é por isso que ela coloca aquela roupa de coelho, para as pessoas terem alguma reação quando virem ela. E muitas delas não têm reação nenhuma, né? É um anime muito sobre a adolescência em si. Não é uma história de ação ou só de suspense, mas é sobre aquela relação que o adolescente tem de tentar se descobrir. Essa menina, por exemplo, ela tá sentindo que ela tá perdendo a própria identidade, e nisso ela tá ficando invisível, ela tá deixando de ser vista. O anime coloca de uma forma literal isso na cena, na história, e você vai interpretando junto com eles. Não se preocupa, essa é só uma história dentre várias, e ele é muito bem feito, é muito legal, muito interessante também. Ele é um anime bem profundo. O próximo que eu quero recomendar é o Lady Black Camp, ou Yuru Camp, como é mais conhecido. Esse é um anime que ele é engraçado, porque ele é um anime tão confortável de assistir, tão tranquilo, que ele é basicamente um anime de... você pode colocar pra dormir, né? É muito interessante, porque não tem muito conflito na história. É basicamente um grupo de meninas que vão fazer acampamento. Então tem cenas delas montando acampamento, cozinhando, levando as coisas, lendo. Tem muita cena de paisagem, muitas paisagens são muito bonitas nesse anime. A arte dele é muito legal e ele é um anime relaxante. Então a história dele é bem tranquila. Mesmo sendo relaxante, não fica parecendo uma coisa parada. É basicamente para relaxar mesmo. Então é uma recomendação para quem quer uma coisa que sem ação, sem porradaria, sem gritaria, é bem tranquilo de assistir. Já um outro que é um pouco mais tenso e é mais adulto é o New Game,
Em New Game você acompanha uma garota que ela começa a trabalhar com desenvolvimento de jogos. Ela consegue emprego na empresa que fez ela estudar design, fez ela amar jogos, porque fez o jogo, a empresa que fez o jogo que ela mais gosta na vida. E aí você vai acompanhando ela nessa empresa, criando jogos, e fala realmente, acaba sendo uma coisa muito profissional, muito adulta e muito realista, inclusive. Tem momentos que, quando começa a ficar mais da reta final do lançamento, você vê que a pressão aumenta, tem muito menos tempo de descanso, acaba tendo tem um personagem que dorme no trabalho porque tem que resolver as coisas e acaba ficando lá por tanto tempo que esquece de ir para casa. Então é um anime bem sobre vida adulta. Acaba que um gênero que está muito acostumado a ser colocado junto com o que se espera de um anime adulto, né, é o Slice of Life. Slice of Life significa pedaço da vida. Então acaba que geralmente acaba associando o Slice of Life com um gênero mais adulto, né, mais uma pessoa que não é tão próximo do shonen, por exemplo. Porque ninguém tem um pedaço de... ninguém vive uma vida de um super-herói que salva o mundo, né? Geralmente é uma coisa assim mais corriqueira, mais do dia a dia. O último da lista que eu quero recomendar é um anime que está sendo lançado ainda quando eu estou gravando esse vídeo. Está no episódio 8, se não me engano, que é o Kono Ototomari. Kono é o nome de um instrumento japonês tradicional, aquele instrumento longo, com várias instrumentos de corda. E a história do anime é sobre o clube de Kono da escola. Aquele negócio que o japonês tem bastante, que são aqueles grupos de estudo, que são, no caso, os clubes. E começa a juntar, o protagonista do anime é o Chika, o nome dele. O Chika, ele é neto de um homem que fabricava conos, ele também fabricava, consertava e afinava. Só que algumas coisas aconteceram, a loja do avô dele foi destruída e a culpa da destruição acabou caindo no Chika. Ele carregou isso por bastante tempo. Nessa época o avô dele acabou morrendo também, ele acabou carregando essa culpa. Quando a história começa, é ele entrando para o grupo o clube de Kono do colégio. Só que ninguém acredita que ele quer participar do grupo, né? Afinal todo mundo acha que ele é um delinquente. E a gente vai acabando conhecendo ele um pouco mais. No primeiro episódio mesmo, a gente já muda a nossa percepção. E até o segundo ou terceiro episódio, a nossa visão sobre ele muda completamente. A gente continua tendo uma personalidade de meio delinquente, todo mundo acha que ele é um delinquente, mas a gente vê que ele não é uma pessoa, não é um delinquente. Ele é só um cara meio estressado, meio estourado. Mas ele tem um cara de bom coração, e a gente vai acompanhando, e todos os personagens desse clube têm uma ligação muito profunda com a música e com o Kono. Alguns mais do que outros. Por exemplo, os amigos do Chika entram no clube por causa do Chika. Enquanto o Chika tem toda essa história da relação dele com o avô e tal, e outros personagens depois vão entrando com outras motivações. Mas é um anime muito legal de assistir, ele é muito profundo, e é o primeiro anime em muito tempo que me fez chorar, cara. Eu vou admitir aqui, é bem difícil o anime fazer eu chorar. É um anime que traz muita emoção o tempo todo, e por isso ele é muito legal de assistir. E essas são algumas recomendações. Existem diversos, eu acho que esses são boas portas de entrada para quem não está acostumado com anime e para quem não está interessado naquele cheiro shonen, aquele cheiro de anime de luta, né? Espero ter gostado do vídeo, um abraço e até a próxima.